Olá! Uma despesa importantíssima no orçamento público são os precatórios. O pagamento que deverá ser feito pelo Estado, por cada ente estatal, aos seus credores. Esses credores são pessoas, servidores públicos, pessoas naturais, pessoas físicas, mas também empresas, pessoas jurídicas. Todas essas pessoas entraram na justiça, brigaram, discutiram judicialmente com o ente estatal e ganharam a ação. Essa ação já transitou em julgado, já foi executada e, terminada a execução, os credores da Fazenda Pública promoverão a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública através do artigo 730 do Código de Processo Civil. E na execução contra a Fazenda Pública não existe penhora de bens. Claro, os bens públicos são impenhoráveis. Não existe, claro, o leilão dos bens do ente público. Então, como é que se faz o pagamento do particular que ganha uma ação e executa, essa ação e recebe aí da justiça uma decisão favorável? A execução se faz pela emissão de uma ordem de pagamento, que é chamado de precatório. É sobre o precatório que nós vamos falar agora. Só que o precatório é tão importante porque representa aí uma dívida muito grande que o Estado tem com a sua sociedade, com a sua população. São as pessoas dessa comunidade, dessa sociedade que estão esperando para receber esses valores. E pela importância dessa despesa, pela importância dessa dívida, é que o precatório tem regulamento constitucional, tem regramento constitucional. A Constituição Federal é que regula o pagamento dos precatórios para todos os entes da federação. Em especial, estados e municípios são grandes devedores de precatórios e são devedores muito inadimplentes, muito atrasados nesse pagamento. Por isso, as regras da Constituição são tão importantes. Nós temos aqui no artigo 100 da Constituição Federal que os precatórios se dividem por 3 tipos de créditos, só um detalhe, O valor a ser pago pelo precatório vai constar do orçamento. Então, o ente estatal vai colocar no seu orçamento anual, na lei orçamentária anual, o valor total que ele deveria pagar de orçamento. Como eu falei, estados e municípios não conseguem fazer isso, mas a União consegue sim. A União tem o valor total do seu precatório, da sua dívida daquele ano, como uma despesa dentro do orçamento. Mas eu estava começando a dizer que os créditos de precatório são classificados, são divididos entre créditos alimentares ou alimentícios de origem alimentar, que são todos aqueles créditos que estão relacionados de alguma forma à remuneração, a salário, a ganhos, principalmente de servidores públicos. Nós temos os créditos de pequeno valor, que são créditos da União até 60 salários mínimos, dos estados até 40 salários e dos municípios até 30 salários. Esses são os créditos de pequeno valor. E temos os demais créditos, os créditos que não são alimentares, os créditos que são maiores, que não são de pequenos valores. E o que muda de um crédito para o outro é o privilégio, a preferência no pagamento. O crédito de pequeno valor ele será pago em 60 dias após a emissão do precatório, que será emitido pelo Poder Judiciário. O crédito alimentar, ele tem preferência aos demais créditos, só que ele tem uma ordem a ser obedecida. Os créditos alimentares mais antigos vão sendo pagos na medida que os recursos são liberados. E os outros créditos ficam aí no final da fila, depois dos créditos alimentares, também obedecendo uma ordem cronológica, mas é a ordem cronológica desses outros créditos aí, e eles estão separados dos créditos alimentares. A Emenda Constitucional 62 da Constituição Federal, a emenda de 2009, alterou muita coisa no artigo 100. Só que o Supremo Tribunal Federal já julgou e já determinou inconstitucional uma grande parte da Emenda 62. Então, a gente só vai falar da parte que ficou em vigor, da parte que prevaleceu e que o Supremo Tribunal Federal já julgou que é constitucional. E a primeira mudança que a emenda trouxe foi no parágrafo 2º, que diz assim: os débitos de titulares de 60 anos
pessoas que tenham 60 anos de idade ou pessoas que tenham deficiência física ou doença grave, né, portadores aí de doença grave. As pessoas idosas e as pessoas doentes terão prioridade no recebimento dos precatórios num valor que será de 3 vezes o valor determinado para o precatório de pequeno valor. Então, aqueles pequenos valores multiplicados por 3, o triplo desse valor, é que será beneficiado por uma preferência do idoso e da pessoa de doença grave. O saldo desse valor pequeno, aí do triplo do pequeno valor, vai ser pago na ordem correta. Então, volta para a ordem, né? Um detalhe que a emenda 62 falava na data da expedição do precatório. Ter 60 anos na data da expedição do precatório. Isso não era correto, né? Porque a pessoa poderia completar 60 anos depois da expedição do precatório. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa expressão. Hoje, qualquer credor de precatório com 60 anos passa a ser beneficiado por esse privilégio e vai passar na frente e receber esse valor de 3 vezes o valor do pequeno precatório. O precatório de pequeno valor, que eu falei, que é de 30 para município, 40 salários para o Estado, ele pode ser alterado, conforme o parágrafo 4º, por uma lei do próprio Estado, por uma lei do próprio município. Mas esse pequeno valor tem que ser, no mínimo, o teto do regime geral da Previdência Social. Esse teto hoje, que é de R$ 4.390, esse valor é o mínimo que pode ser o precatório de pequeno valor de estados e municípios. Depois nós temos, então, as regras do próprio artigo 100, né, que já falava da ordem cronológica de apresentação. E para que um precatório entre no orçamento do exercício seguinte, ele tem que ser expedido até 1º de julho. Então, todos os precatórios emitidos até 1º de julho deveriam compor uma despesa, um total de uma despesa que vai entrar no orçamento do ano seguinte. E esses precatórios, então, seriam pagos no ano seguinte. Por que eu falo seriam? Porque estados e municípios não conseguem cumprir essa norma constitucional. Por isso que a regra manda, mas não é isso que acontece na prática. A atualização dos precatórios é obrigatória, uma atualização monetária. E da mesma forma a incidência de juros. Então, a emenda constitucional 62 exige hoje correção monetária até a data do pagamento e juros até a data do pagamento. Só que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a correção por índices da caderneta de poupança. Então, não é feita a correção pelos índices da caderneta de poupança, mas tem que ter correção e tem que ter juros. A gente só não sabe por que índice, o juiz vai ter que determinar, a justiça tem que determinar qual é o índice de correção e juros dos precatórios. Depois, o parágrafo 8º, que veda, proíbe a divisão, o fracionamento do precatório para que ele possa ser recebido na forma do precatório de pequeno valor. Então, não é possível receber o pequeno valor de 60 salários mínimos e o resto ficar esperando depois. Esse fracionamento só é possível para o idoso e para a pessoa de doença grave, na forma como nós vimos o parágrafo 2º, né? O presidente do tribunal é o grande responsável pelo controle e pelo pagamento dos precatórios. Por isso que ele pode ser responsabilizado, inclusive por crime de responsabilidade, caso haja alguma irregularidade com relação ao pagamento dos precatórios. O presidente do tribunal vai receber do Poder Executivo aquele valor que está autorizado no orçamento como sendo a despesa do precatório. E ele é que cuida dos pagamentos. Então, ele tem que ser responsável por isso, né? Nós temos, pela emenda constitucional 62, a inclusão do parágrafo 13 e do parágrafo 13 e 14 em relação à cessão dos direitos do precatório para terceiros. Ou seja, aquele credor, aquela pessoa que tem direito a receber um precatório, ele pode ceder esse direito para uma outra pessoa. Isso é muito comum, né? Nós temos isso no direito civil, a cessão de direitos creditórios. Esse é um crédito que pode ser cedido. Só que essa cessão acaba se transformando na prática numa venda, né? O que as pessoas fazem é vender o precatório.
mas a Constituição não fala nada de comercialização de precatório, fala apenas em cessão. E essa cessão de direitos pode ser uma pessoa ceder para um filho, para um sobrinho, para um parente ou para qualquer outra pessoa que aí no caso vai comprar dele o direito de crédito. A cessão é possível, a emenda 62 permite e a Fazenda Pública devedora desse precatório não vai poder se opor, apenas será cientificado e os efeitos dessa cessão vão ser exatamente após a comunicação que será feita ao juízo e o juiz aí comunica a Fazenda Pública. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir a dívida de precatório dos estados e municípios. Podem esperar que isso vai ser muito difícil de acontecer, né? Mas se a União quiser, já que estados e municípios estão tão atrasados, a União pode assumir a dívida. E na hora que a União assume a dívida de um estado e do município, o estado ou o município vão passar a ser devedores da União. A União paga os precatórios, a União paga a população, a sociedade, mas os estados e municípios vão ter que pagar depois para a União, né? Nós temos uma situação aí em 2000, a emenda constitucional 30 alterou, incluiu, na verdade, o artigo 78 no ato das disposições constitucionais transitórias. E aí, por essa determinação, tentando ajudar os estados, tentando ajudar os municípios, a Constituição passa a determinar o parcelamento do precatório em 10 anos. Todas as dívidas de ações promovidas até 1999, aí 31 de dezembro de 1999, todas essas ações promovidas passam a ter o pagamento do precatório em 10 parcelas anuais em 10 anos. As pessoas estão recebendo em 10 anos, exceto crédito alimentar, exceto crédito de pequeno valor e exceto os créditos que não foram pagos no parcelamento do artigo 33, que estava na Constituição de 88, lá na Constituição original. Então, todos esses precatórios não podem ser parcelados. E aqui a gente tem, então, uma questão que vai tratar dos precatórios, né? Uma questão que vai perguntar dos precatórios, perguntando aí qual é a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta é a B de bola. Vamos ver primeiro a B de bola. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenização por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, sem qualquer exceção. Errado, claro, vocês sabem disso, quando aparece sem qualquer exceção, alguma coisa deve estar errado aí. Tá tudo certo, só que existe sim uma exceção, o precatório de pequeno valor. O precatório de pequeno valor é pago num prazo de 60 dias. E não importa se tem precatório alimentar esperando, já que esse precatório alimentar ele é maior, ele tem um valor maior do que o de pequeno. Então, o de pequeno valor ele tem prioridade, porque ele é pago no prazo de 60 dias e os outros ficam esperando, né? Mesmo sendo alimentar. A preferência que existe do crédito alimentar é frente aos demais créditos que também tenham valores mais altos. Então, o que está errado está tudo certo. O que está errado? A preferência sem qualquer exceção. Tem exceção, que é o pequeno valor. Aí nós temos as alternativas corretas, bem longas, né? Se a gente não conseguir ver tudo, pagamentos devidos pela Fazenda Pública se farão por ordem cronológica de apresentação de precatórios, está absolutamente correto. Os débitos de natureza alimentícia, também todos esses aí, de titulares que tenham 60 anos de idade. Aqui essa questão é anterior à decisão do Supremo, então a gente sabe que o titular de 60 anos, em qualquer data, não é mais na data do precatório. Então, aqui a gente tem que tomar, está correto, mas está correto com essa ressalva aí, né? A questão é de uma época em que se pegou apenas o texto. Então, 60 anos em qualquer data e não apenas na data da expedição do precatório. E aí, a outra alternativa, a D, é obrigatória a inclusão no orçamento da verba necessária a pagamento dos seus débitos dos precatórios até 1º de julho.
Isso também está correto, né? Então, com isso, nós encerramos o nosso tema precatório. Até a próxima aula.